Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui mais uma vez me dando a honra de compartilhar esse momento de leitura, de bate-papo, de estudo com você. A boa de hoje é o livro Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton. Esse livro que traz em vários capítulos pequenas doses de pensadores de filosofia diversos, desde a Idade Antiga até os contemporâneos. Então, esse é o nosso intuito do nosso encontro de hoje. Se você gosta desse tipo de livro, se você gosta de filosofia, se você gosta de livros que trazem pequenas ideias de pensadores diferentes, de estudiosos diferentes de uma mesma área, eu já vou pedir aqui, né, o seu like para que esse livro não, o livro também, o vídeo ganhe relevância dentro da plataforma e outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Agora, se você gosta de leitura em geral, se você gosta muito de temas diversos, se você adora escutar um vídeo que vai trazer uma mensagem que vai te deixar refletindo sobre algum assunto, então eu vou te convidar a você se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família de leitores. Já somos quase 800 e, enfim, já temos playlists completas, livros em andamento, livros começando. E com certeza mais algum além desse vai te agradar, tá bom? Lembrando que esse livro eu só tenho o físico, então a gente não tem tela de leitura. Você bota aí o vídeo e continua fazendo o que você estava fazendo e vamos aí em frente. Capítulo de hoje, como vocês já viram, capítulo 23 de Arthur Schopenhauer, Vislumbres de Realidade. Bora para nossa leitura? Bora para nossa leiturinha. Inclusive eu quero já pedir desculpa porque, assim, né, esses dias estão de climas interessantes e eu tô com alergia, entendeu? Falando alto. E se eu tomar um antialérgico agora, nesse momento que eu tô gravando vídeo, eu vou dormir e não vou gravar vídeo, porque o antialérgico dá sono. Então, se eu der umas tossidinhas aí, vocês já me perdoam, mas faz parte do processo, né? Professora, no fim de ano tudo acontece. Bora então. A vida é dolorosa e seria melhor não ter nascido. Poucas pessoas têm essa perspectiva pessimista como Arthur Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860, 72 anos, para quem achava que não precisava ter nascido, até que viveu bem. Segundo ele, todos nós estamos presos em um ciclo de querer as coisas, obter as coisas e depois querer mais coisas. Isso só acaba quando morremos. Sempre que parece termos conseguido o que queremos, começamos a querer outra coisa. Talvez você pense que poderia ser feliz se fosse milionário, mas o contentamento não duraria muito tempo. Você desejaria algo que não teria. Nós, seres humanos, somos assim. Nunca estamos satisfeitos, nunca deixamos de ter ambição por mais que tenhamos. E tudo isso é muito deprimente. Então, isso foi um assunto até de conversa aqui em casa ontem, né? Essa coisa de colocar a felicidade no futuro. Tem um dito que fala assim: é bom almejar, mas também é muito bom ter contentamento. Então, ser feliz com as coisas que se tem, sem deixar de fazer os seus planos, almejar, né? Traçar planos e metas, e ter sonhos, por que não? Mas ainda assim, ter contentamento com a vida, né? Isso é importante. Não colocar a felicidade sempre no futuro, porque senão você nunca vai viver momentos de felicidade, porque está sempre no futuro, sempre em alguma coisa que você precisa alcançar. Porém, a filosofia de Schopenhauer não é tão sombria quanto parece. Ele pensava que se pudéssemos pelo menos reconhecer a verdadeira natureza da realidade, nós nos comportaríamos de maneira bem diferente e poderíamos evitar algumas das características mais tristes da condição humana. Sua mensagem era bastante parecida com a de Buda. Buda ensinava que toda vida envolve sofrimento, mas que em um nível profundo não há coisas como si mesmo. Se reconhecermos isso, poderemos atingir a iluminação. Essa semelhança não era coincidência. Ao contrário da maioria dos filósofos ocidentais, Schopenhauer baseara-se amplamente na filosofia oriental. Ele tinha até mesmo uma estátua de Buda em sua mesa, que ficava perto da estátua de Immanuel Kant, outra grande influência para ele.
Gente, então é pesadão aqui, o bonde é pesadão, né? Ao contrário de Buda e Kant, Schopenhauer era um homem soturno, presunçoso e difícil. Quando conseguiu um emprego como professor em Berlim, ele se convenceu tanto de sua própria genialidade que teimou para que suas aulas fossem dadas exatamente no mesmo horário que as de Hegel. Essa não foi uma das suas melhores ideias, pois Hegel era bastante popular entre os estudantes. Quase ninguém aparecia nas aulas de Schopenhauer. As de Hegel, em compensação, ficavam lotadas. Schopenhauer acabou deixando a universidade e passou o resto da vida vivendo de herança. Herdeiro, né? Que triste. Seu livro mais importante, O Mundo como Vontade e Representação, foi publicado em 1818, mas ele continuou trabalhando na obra durante anos, o que gerou uma versão mais longa em 1844. Então, se você quiser saber mais sobre as ideias de Schopenhauer, você já anota o nome desse livro aqui, O Mundo como Vontade e Representação. A principal ideia no cerne da obra era bastante simples. A realidade tem dois aspectos. Ela existe tanto como vontade quanto como representação. A vontade é a força propulsora cega encontrada em absolutamente todas as coisas que existem. É a energia que faz as plantas e os animais crescerem, mas também é a força que faz as bússolas apontarem para o norte e os cristais se formarem nos compostos químicos. Ela está presente em cada parte da natureza. O outro aspecto, o mundo como representação, é o mundo como o experimentamos. O mundo como representação é a nossa construção da realidade em nossa mente. É o que Kant chamou de mundo fenomênico. Você lembra disso, né? A gente leu esse texto. Olhe ao redor. Talvez veja árvores, pessoas ou carros pela janela. Ou este livro na sua frente. Ou a tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão na sua frente, né? Talvez ouça pássaros, o tráfego ou ruídos no outro quarto. O que você experimenta pelos sentidos é o mundo como representação. Isso já é uma ideia antiga, né? Era Platão que falava sobre o mundo das ideias e o mundo das cópias? Acho que era ele. Se não for, perdoe-me aí o erro, mas na antiguidade já tinha essa ideia, né? É a sua maneira de dar sentido a tudo e ela requer a consciência. Sua mente organiza a experiência para dar sentido a toda ela. O mundo como representação é o mundo no qual vivemos. Contudo, assim como Kant e Schopenhauer acreditava que havia uma realidade mais profunda que existe além da nossa experiência, além do mundo das aparências. Kant chamou esse mundo de numênico e pensava que não temos acesso direto a ele. Para Schopenhauer, o mundo como vontade era um pouco parecido com o mundo numênico de Kant, embora com diferenças importantes. Kant escreveu sobre o noumena, plural de noumenon. Ele acreditava que a realidade tinha mais do que uma parte. Não está claro como Kant sabia disso, visto que ele declarou que o mundo numênico era inacessível para nós. Ele não sabia, né? Vamos dizer que ele formulou uma teoria. Não sabia. Schopenhauer, em contraste, sustentava que não podemos afirmar de maneira nenhuma que a realidade numênica era dividida, pois esse tipo de divisão requer espaço e tempo. E Kant não acreditava que espaço e tempo existiam na realidade em si, mas sim que eram causados pela mente individual. Já Schopenhauer descrevia o mundo como vontade, como uma força única, unificada e sem direção por trás de tudo que existe. Podemos ter um vislumbre desse mundo como vontade por meio das nossas próprias ações e também pela experiência da arte. Pare de ler e coloque a mão na cabeça. O que aconteceu? Alguém que estivesse observando veria apenas a sua mão subindo e encostando em sua cabeça. Você também pode ver isso se olhar no espelho. Eu vi aqui no OBS, que é o programa que eu uso para gravar o vídeo. Essa é uma descrição do mundo fenomênico, beleza? O mundo como representação. Segundo Schopenhauer, no entanto, há um aspecto interno à nossa experiência de movimentar o corpo, algo que podemos sentir de uma maneira diferente da experiência do mundo dos fenômenos em geral.
Nós não experimentamos o mundo como vontade diretamente, mas chegamos bem perto disso quando fazemos ações deliberadas, quando temos vontade de ações corporais, quando as fazemos acontecer. Por essa razão, ele escolheu a palavra vontade para descrever a realidade, ainda que seja apenas na situação humana que essa energia tenha qualquer conexão com a ação deliberada. Plantas não crescem deliberadamente, nem reações químicas acontecem deliberadamente. Portanto, é importante perceber que a palavra vontade é diferente dos usos comuns do termo. Quando alguém tem vontade de alguma coisa, tem em mente um objetivo, está tentando fazer alguma coisa. Mas isso não é de modo nenhum o que Schopenhauer quer dizer quando descreve a realidade no nível do mundo como vontade. A vontade, e essa vontade, quando fala aqui, tá com letra maiúscula, tá, gente? É para diferenciar de uma vontade e desejo. A vontade, com inicial maiúscula, é despropositada ou, como ele costuma dizer, cega. Ela não tenta provocar nenhum resultado em particular. Ela não tem objetivo ou meta. Ela é apenas um grande surto de energia que está em todos os fenômenos naturais, bem como em nossos atos conscientes de ter vontade das coisas. Para Schopenhauer, não há um Deus que a direcione. Tampouco a vontade em si é Deus. A situação humana é que nós, como toda a realidade, somos parte dessa força desprovida de sentido. Contudo, há algumas experiências que podem tornar a vida suportável. Essas experiências basicamente vêm da arte. A arte fornece um ponto de tranquilidade, de modo que durante um certo período conseguimos escapar do ciclo infinito da luta e do desejo. A música é a melhor forma de arte para isso. De acordo com Schopenhauer, isso ocorre porque a música é uma cópia da vontade em si. Para ele, isso explicava o poder da música de nos tocar tão profundamente. Se ouvirmos uma sinfonia de Beethoven quando estivermos na disposição correta para isso, além de sermos estimulados emocionalmente, vislumbraremos a realidade como ela verdadeiramente é. Nenhum outro filósofo atribuiu um papel tão central às artes. Portanto, não é surpresa que Schopenhauer seja benquisto por pessoas criativas de vários tipos. Compositores e músicos o adoram porque ele acreditava que a música era a mais importante das artes. Os romancistas também se sentiam atraídos pelas ideias dele, tais como Leon Tolstói, Marcel Proust, Thomas Mann e Thomas Hardy. Dylan Thomas, inclusive, escreveu um poema. Eu vou ler só em português, tá, gente? Porque, o inglês aqui é sotaque indiano. A força que impele a flor pelo verde rastilho. Inspirado na descrição de Schopenhauer do mundo como vontade. Schopenhauer não descreveu apenas a realidade e nossa relação com ela. Ele também tinha ideias sobre como deveríamos viver. Uma vez que percebemos que todos fazemos parte de uma força energética e que as pessoas, enquanto indivíduos, existem somente no nível do mundo como representação, isso devia mudar o que fazemos. Para Schopenhauer, causar mal aos outros é também causar mal a si próprio. Este é o fundamento de toda a moral. Se eu mato você, destruo uma parte da força vital que une todos nós. Quando alguém causa o mal a outra pessoa, é como uma cobra que morde a própria cauda, sem saber que está fincando as presas na própria carne. Desse modo, a moral básica que Schopenhauer ensinava era da compaixão. Dito de forma mais clara, as outras pessoas não são externas a mim. Eu me importo com o que acontece com você porque, de certa maneira, você faz parte daquilo de que todos nós fazemos parte, o mundo como vontade. Esse é o verdadeiro posicionamento moral de Schopenhauer. No entanto, é questionável se conseguimos chegar a algo parecido com esse nível de preocupação com as outras pessoas. Certa ocasião, uma mulher que tagarelava na porta da casa de Schopenhauer o irritou tanto que ele a empurrou pelas escadas. Ela se feriu e a corte ordenou que Schopenhauer pagasse a ela uma pensão pelo resto da vida. Quando ela morreu alguns anos depois, Schopenhauer não demonstrou compaixão. Em vez disso, ele rabiscou o trocadilho: Obitianos, obitionos.
Latim para morreu a velha, acabou-se o fardo, na certidão de óbito dela. Há outro método mais extremo de lidar com o ciclo do desejo. Para evitar ficar preso desse modo, simplesmente distancie-se do mundo inteiro e torne-se um asceta. Viva uma vida de castidade e pobreza. Schopenhauer acreditava que essa seria a forma ideal de enfrentar a existência, a solução pela qual optaram muitos religiosos orientais. Contudo, o próprio Schopenhauer nunca se tornou um asceta, apesar de se retrair da vida social quando envelheceu. Durante quase toda a vida, ele gostou de companhia, teve casos amorosos, alimentou-se bem. É tentador dizer que ele foi um hipócrita. Na verdade, a veia de pessimismo que perpassa sua obra é tão profunda em determinados lugares que alguns leitores pensavam que, se ele tivesse sido sincero, teria se matado. O grande filósofo vitoriano John Stuart Mill, por outro lado, era um otimista. Já sabe quem é o nosso próximo autor. Ele defendia que o pensamento rigoroso e a discussão podiam incitar a mudança social e produzir um mundo melhor, um mundo em que mais pessoas poderiam ter vidas felizes e satisfatórias. Então, próximo capítulo, vamos ver o que Stuart Mill tem para nos dizer. E aí, você está gostando? Aqui em cima tem uma playlist, ó, com todos os... Peraí, só um instantinho. Alguém resolveu queimar a lista exatamente agora. Todos os vídeos desse livro, tá bom? Cuidem-se bem, fiquem bem. Até a próxima. Gratidão, paz e luz. E tchau. Tchau.